Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Vamos começar uma parte do conteúdo de bovinocultura, que é a parte de gado de corte. Já finalizamos o gado de leite. Vamos falar da parte de produção de corte, correto? Lembrando, como é uma disciplina do primeiro período ainda, estou falando de forma mais resumida, os principais pontos. Aí, mais para frente, vamos ter disciplina específica de cada uma dessas atividades, a gente vai ver de forma mais detalhada, ok? Vamos lá. E vocês conhecem sobre criação de bovinos para produção de carne? Para começar, eu deixei logo aqui duas imagens que mostram um pouco do sistema utilizado aqui no Brasil, né? Então, vocês podem ver aí na direita, a gente tem uns animais no pasto, né? Que é essa forragem que tem disponível para eles. E do lado esquerdo, a gente tem esses animais consumindo alimento no coxo, né? Provavelmente é um confinamento. E são os dois sistemas tradicionais utilizados aqui no Brasil, né? Os animais são criados no campo, que a gente chama criação em pasto ou criação confinada, ou confinamento. Vamos entender um pouco das etapas aí, dos principais pontos desse tipo de criação, visando a produção de carne. Então, como é que a gente vai obter a carne? A gente obtém a carne através do abate desses animais, né? Com a morte desses animais, retirada do couro, das vísceras, né? Da sangria, e aí o que sobra é a carcaça, de onde a gente tira os cortes consumidos aí todo dia pelos brasileiros. Então, independente de utilizar o método a pasto ou confinado, a produção de gado para corte, ela passa por essas três fases: cria, recria e engorda. Na cria, a gente vai ter o quê? As matrizes reprodutoras, ou seja, o touro e a vaca, vai ter a cobertura, né, a reprodução, e aí a vaca vai pegar, cria, vai parir e vai gerar o bezerro. Ainda estamos na cria. Esse bezerro vai ficar junto com essa vaca por um período, né, que é o período de aleitamento dele, consumindo leite. Aí ele aprende a andar no pasto junto com a mãe, aprende a consumir alimento sólido e ao pouco ele vai deixando de depender só do leite e vai consumindo alimento sólido, seja pasto, feno, silagem ou ração, correto? Quando esse bezerro é separado da mãe, e aí é o momento que a gente chama de desmame, e é o momento que encerra a cria, e aí começa a recria. Quem vai ser recriado? A matriz? Não, a matriz continua lá, volta para a reprodução. Quem vai ser recriado é o bezerro desmamado ou bezerra desmamada. Aí começou a recria, forma os lotes, e aí pode ser da pasta, o confinamento também, e aí ele vai ganhando peso até chegar na fase final, que a gente chama de terminação ou engorda, que o ar ficou quebrado. E a engorda é a última etapa ali para ele fechar o ciclo e ficar no ponto ideal para ir para o abate, correto? Então, como eu falei, na fase de cria, a gente tem as matrizes reprodutoras dos bezerros. A reprodução, ela se encaixa aqui dentro da fase de cria, né, que é a atividade entre os reprodutores e as matrizes. Na recria, a gente vai ter os animais desmamados, fez o desmame ainda aqui na recria, e animais que a gente chama também de reposição, ou seja, futuros matrizes, futuras matrizes e futuros reprodutores. A gente pode chegar um momento que esses animais estão aqui, né, foram desmamados, estão engordando, crescendo, chegam na puberdade e a gente pode selecionar eles. Não, isso aqui eu vou deixar na fazenda para virar, aumentar a minha quantidade de matriz, ou substituir uma matriz velha que tem lá na fazenda. A gente chama isso de animais de reposição, ou substituir um touro, ou vender ele como tourinho. Ok? Se não for vendido, segue os lotes até a engorda, né? Então, na engorda são machos e fêmeas adultos. Animais de descarte, por exemplo, uma matriz aqui quer descartar, já está adulta, ela não vai passar pela recria, manda direto para a fase de engorda para ela ganhar peso para ser abatida, né? E a fase que a gente chama de acabamento de gordura. O que é acabamento de gordura? É quando o animal ganha aquela gordurinha que fica por cima da carne, fica entre a carne e
a pele do animal, entre a carne e o couro. Essa gordura é importante, não só para dar sabor à carne, mas também para ajudar nos processos no processamento da carne nas câmaras frias dentro dos frigoríficos, né? Que a carne é guardada refrigerada, e aquela gordura ajuda na proteção da carne por baixo da gordura. Então, vamos lá. Vamos por etapas, né? Cuidados com o bezerro, né? Já consegui lá em gado de leite, é bem parecido aqui, dividido em duas categorias, os sanitários e os nutricionais. Cuidados sanitários, colostro, tem que mamar logo quanto antes, melhor. Cura do umbigo, que são os dois principais, já coloquei eles aqui primeiro, né? Falando disso lá em gado de leite. É o mesmo procedimento, é a mesma coisa, tem a mesma importância. A diferença é o procedimento, né? A vaca que às vezes para escondida, gado de corte, mais arredia, mais braba, e aí o animal já mama sozinho, e aí você tem que ir lá, às vezes montado, muitas vezes, né? E separar o bezerro da vaca ali, fazer a cura e já devolve ele para a vaca de novo. Vacinas é muito importante, as vacinas nos primeiros meses, né? Porque vai fortalecer a imunidade. E tratamento contra diarreia, que é um mais comum de acontecer nos bezerros. Esses são os principais ações do plano sanitário, né? Pensando na saúde do animal. Pensando na alimentação, no leite nutricional, é o leite, principalmente, né? Nos primeiros meses. Depois vem a alimentação sólida, que pode ser o pasto, pode ser uma silagem, pode ser um concentrado em forma de pellet, pode ser um concentrado farelado, de várias formas. Mas como o leite vem direto aqui, vai mamar, o tempo que ele está junto com a mãe, ele vai ter acesso ao teto para mamar sempre que tiver fome. À medida que ele vai crescendo e acompanhando o animal adulto, ele vai aprendendo a comer alimento sólido. E aí entra a questão de como vai se fazer o manejo desse alimento sólido. Um desses manejos pode ser o parto maternidade, que é um pasto onde você leva a vaca ainda antes de parir, para ela parir mais cedo, parir num ambiente mais fácil de observar, num ambiente que dá para você fazer alguma intervenção caso necessário, e preferência próxima da casa do vaqueiro. E também vai ser nesse ambiente que o bezerro vai crescer os primeiros meses, então, ou as primeiras semanas. Então, é bom que ele tenha um passo de qualidade para essa vaca se alimentar e produzir leite, e para o bezerro aprender a consumir alimento sólido. Além disso, tem duas técnicas, a técnica mais conhecida, que é a suplementação, ou seja, colocar um concentrado no coxo para esse bezerro consumindo. E tem outro tipo de suplementação, que são o creep feeding e o creep grazing. O creep feeding nada mais é do que uma suplementação no coxo, só que um coxo específico, só para o bezerro, diferenciando do coxo da vaca. E o creep grazing é uma suplementação de pasto específico só para o bezerro, diferenciando do pasto na vaca. Essa imagem que eu já mostrei para vocês, isso aqui, ó, os canais que tem aqui no cordão umbilical, né? Todos, aqui tem o uraco, artérias e veia, causam inferior, superior, ou anterior e posterior. E aqui o resumo, né, dos principais manejos com bezerros. Corte e desinfecção do umbigo, colostro, identificação do animal, registro da data de nascimento, filiação, piquete com água, sombra e sal mineral, castração, brincar, escolar, esses negócios, quando o animal está maiorzinho já, né? Então, você pode fazer a castração, ou a amostração, né, que queimamos com ferro quente para o chifre não crescer, mas aí já são práticas com um bezerro já mais velho, né? Não é recente, logo depois do nascimento. E é importante nessa fase de cria é o número de bezerros que você desmama e o peso da desmama. Então,
colocou 100 vacas na cobrição, um pouco 60 pegou cria, então a taxa de prenhez está 60%. Dessas 60, quantos pariram? Todos. Ok, então nasceu 60 bezerros, 100%, né, de nascimento. Desses bezerros que nasceram, quanto por cento deles chegaram até a desmama? Chegou 58. Perdeu 2. Morreu de quê, esse bezerro? Foi doença, foi bicho, foi acidente. O ideal é que a taxa de desmame em relação aos nascidos seja de 100%, ou seja, nasceu 20, tem que chegar aos 20 para desmamar. E além de chegar à idade de desmamar, tem que saber como é que ele chega lá, né? Qual o peso que ele chega. Aqui tem uma tabela falando disso, né? Então, o manejo da fase de cria pensando que em ter uma desmama de um bezerro pesado saudável por vaca. Pesado quanto, né? Aqui a gente tem uma simulação de peso ao nascimento de 30 quilos iguais, ganho diário de 570 gramas, 810 gramas e 1 quilo, 1.000 gramas, que já é muita, não, já é muita, é um peso, um ganho bastante elevado, né? Para um bezerro que só pesa aqui, em média, ele vai estar aqui com 100 quilos, 100 e pouco, no máximo 200, bota aqui. Então, o ganho no período, né, de 120, 170 e 210 quilos, um total de 150 o primeiro grupo, 200 e 250 o último.